Saúde a todos com a paz do Senhor, falando EBD e as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens. Bem? A lição de número 3, nós vamos tratar hoje sobre a lição de número 3, que será ministrada no dia 19 de janeiro de 2025 e traz o tema a autenticidade que leva à prática da palavra. Bom, o texto principal se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 119, o verso de número 105, que está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O resumo da lição: a autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus por meio da escuta atenta, obediência e serviço conforme o exemplo de Cristo. Também os objetivos da lição: conscientizar da importância de ser pronto para ouvir e tardio para falar e se irar, explicar as ações que devemos ter referentes à palavra de Deus e destacar a palavra é a verdadeira religião. Bom, então hoje nós temos esta lição e estaremos aí analisar o assunto, a lição que nós precisamos aprender. Tá bom? Então, quando falamos de autenticidade, nós estamos falando de algo que não é falso, de algo, logicamente, que é verdadeiro. Quer dizer, que uma vida verdadeira, um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, um cristão que não é falso, a sua conduta, a sua vida, o leva a praticar a palavra, não somente falar, mas concretizar com atitudes, com obras, aquilo que ele professa, aquilo que ele fala. Porque se nós vivemos um cristianismo apenas de palavras, se nossa vida é uma vida falaciosa, se nós somos meros paroleiros, como diz o apóstolo Paulo, a nossa vida não pode ser chamada de autêntica, de verdadeira, de real, mas uma vida falsa, uma vida falsa. Tanto é que nós vemos aqui a ideia que Davi nos transmite, que o salmista nos transmite, no Salmo de número 119, a importância da Escritura, obviamente do Antigo Testamento para ele, a tal ponto dele chamá-la de lâmpada para os seus pés, quer dizer, daquilo que ele necessitava para andar no escuro, para que seus pés não ferissem pedras, não pisassem nenhum animal peçonhento, para que os problemas que a escuridão traz para o caminhante não se tornassem muito grandes, ou até se tornassem de nenhum efeito, porque a luz iluminaria o seu caminho. E também ele diz que para o pé e luz para o meu caminho. Lâmpada e luz é a mesma figura. Fala de iluminação, de claridade, de esclarecimento, de conhecimento, figuradamente falando. Então nós vemos aqui a ideia, a importância de uma vida autêntica, de um cristianismo real. Porque esse cristianismo que nós vivemos, seremos cristãos que praticaremos a palavra, não somente falaremos da palavra, mas principalmente praticaremos a palavra. E é difícil nos dias de hoje, que nós pratiquemos a palavra. Assim como nós olhávamos para Cristo e víamos a palavra, o Verbo se fez carne e habitou, e quando olhávamos para ele, víamos a palavra, o Logos, o Verbo, ele é a palavra, o Cristo é a palavra encarnada, é o Verbo encarnado. Então nós também, cristãos, nós precisamos desta autenticidade, de uma vida autêntica, de uma vida não falsa, não fingida, não viver de qualquer maneira, mas praticarmos a palavra todos os dias. Tá? Não como também muitos exageros que nós vemos hoje, principalmente
nas denominações neopentecostais, né? Eles levam essa questão a patamares, não vou dizer estranhos, mas exagerados na questão de se praticar, né? Nós sabemos que em tudo nós precisamos tomar cuidado, pois errarmos, nos equivocarmos quanto à interpretação, a exegese bíblica, ela não é difícil. Quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus com os nossos olhos, com o nosso pensamento, a nossa razão, a nossa axiologia. Então aí não é difícil nós entrarmos pelos campos dos exageros e das heresias. Precisamos tomar cuidado. Tá bom? Então nós vemos aqui na introdução que a importância da prática da palavra de Deus, destacando 3 pontos principais: ouvir, agir e a verdadeira religião. Então isso aqui vamos colocar como praticar. Como é que eu pratico a palavra de Deus? Primeiro, ouvindo. Ouvir não é escutar. Ouvir não é escutar. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Tá? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, a ideia de ouvir, chamar, ela trazia o ensino que era que estar debaixo da obediência de, ouvir debaixo de uma obediência, quer dizer, era você ouvir e praticar, viver. É o que Tiago diz. Tá bom? Não sejamos ouvintes esquecidos, meramente esquecidos, mas praticantes. Então a palavra chamar, bi, quer dizer assim, ouvir debaixo de uma obediência. Eclesiastes, ele diz: inclina-te mais a ouvir do que fazer sacrifício de todo. Quer dizer, inclina-te mais a obedecer o que você já ouviu, que você aprendeu, do que você sair fazendo promessa que nem um desenfreado por aí. Tomando cuidado com isto, porque o próprio escritor de Eclesiastes diz: Deus não se agrada de tolos. Eu não posso, depois, diante do hoje, dizer que foi um engano. Tá bem? Então é para trazer mais ou menos a ideia de ouvir. Ouvir não é escutar. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. É obedecer o que você aprendeu. Tá bom? O segundo, o agir. O agir está ligado ao praticar. Então você vai obedecer, você vai agir. Quer dizer, você vai realizar, você vai praticar uma ação mediante aquilo ou baseado naquilo que você aprendeu, que você ouviu. E o terceiro, não adianta você ouvir e agir de maneira errada. Que é o quê? Praticar o quê? Sobre a palavra, a verdadeira religião. Tá? E muitas vezes nós nos equivocamos. Somos religiosos legalistas, somos religiosos quietistas, somos religiosos convenientes, somos várias formas de religiosidade, mas a maioria das vezes nunca estamos inseridos na religião verdadeira. E nós vamos aprender com o Tiago qual é a verdadeira religião, qual é a verdadeira religião, o que é que as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre a verdadeira religião. É um mero formalismo, é uma mera obediência a doutrinas secundárias denominacionais? O que é ser um religioso verdadeiro ou a verdadeira religião? Tá bem? O ponto de número 1 diz: pronto para ouvir, tardio para falar e se irá. O primeiro ponto, pronto para ouvir. Como eu já disse, o ouvir, a questão aqui, quando falamos de ouvir a Deus, é obedecer aquilo que nós aprendemos. Tá bom? Então ele diz, é importante ressaltar que o ouvir não é apenas captar sons ou escutar. Eu me lembro de uma figura que eu sempre gostei de usar. O pastor estava pregando e o irmãozinho lá no banco, ele com a mão no ouvido aqui, né? Não aqui, né? No ouvido dele lá. E ele assim. E aquilo foi incomodando o pregador. No final do culto, o pregador chamou ele e disse assim: por que é que enquanto eu pregava o senhor estava com a mão numa das orelhas, tapando um dos ouvidos? Ele disse: não é que eu não estava gostando, Veja bem, não diz que entra por um ouvido e sai pelo outro.
O pastor falou sim, e falou, então, eu tampei aqui, porque estava tão bom que eu não queria que ele saísse pelo outro ouvido, mas que descesse para o coração. Uma ideia simples, né? Mas uma ideia com um fundo de razão. Com um fundo de razão. Aquela pessoa, na sua forma mais simples, ele entendeu que ele deveria ouvir e absorver aquilo que ele estava ouvindo. Então o escritor diz que não é apenas captar sons, mas veja bem, ele diz também assim, mas prestar atenção, compreender e responder de maneira apropriada. Veja, prestar atenção, compreender e responder. Então, você prestou atenção, você compreendeu qual que é o passo seguinte, é você colocar em prática, é você praticar a palavra de Deus. Porém, ele também diz aqui que o ouvir implica em algumas coisas. Quer dizer, este ouvir, ele vai sobressair na minha e na sua vida, este ouvir, ele vai se destacar na minha e na sua vida a partir destes 3 pontos que ele coloca aqui. Primeiro, querer aprender. Então, tem pessoas que ele simplesmente não quer aprender. Então, o seu ouvir, o seu escutar, vai ser um escutar relaxado, desleixado, desprovido de atenção. Por quê? Porque o interesse dele nunca é aprender, nunca é aprender. Alguns ouvem para poder debater, discutir, trazer confusão, tá? Simplesmente para tumultuar. Não, mas existe aquele que quer aprender. Então esta é uma característica importante, tanto do aluno quanto do professor, tá? Tanto do liderado quanto do líder, em qualquer seja o seu cargo. É você ter o desejo de aprender, é você querer aprender. E quando nós queremos aprender, não existem barreiras, não existem barreiras, não existe o que pode nos impedir, nós vamos dar um jeito de aprender. Tá bom? Então, quando se quer aprender, ele chama aqui que é uma forma de ouvir corretamente. Quando eu quero aprender, veja, o irmão colocou a mão no ouvido, o outro debruça no banco, o outro põe a mão no queixo, o outro vai, quer dizer, ele vai encontrar uma forma mais confortável para ele poder ouvir, sabe? Ouvir aquilo. Vai ser como se fosse uma música nos seus ouvidos, algo agradável. E ele, por quê? Porque ele tem desejo de aprender. Infelizmente, não é a característica de muitos, principalmente da nossa nação, querer aprender. Né? Porque quando você aprende, você cria. Quando você não aprende, você repete. Você fica copiando. Agora, o aprendiz de verdade não, ele vai criar o seu próprio sistema, porque ele assimilou a ideia, porque ele assimila a ideia. Também, depois de ouvir, aqui a questão é outra coisa, ter empatia e compreensão. A empatia ela está ligada à construção de relacionamentos. Tá bem? Então, a partir do momento em que eu tenho esta empatia, o que é que eu vou fazer? Agora eu não estou ouvindo mais Deus, eu estou ouvindo o meu semelhante. E tem aquelas pessoas que ou ele tem muita necessidade de falar, ou ele acha que o outro quer ouvir o que ele quer. Mas existem pessoas que só querem falar, precisam falar. Então, quando eu tenho essa questão da empatia e da compreensão, quando eu começo a sentir, a me colocar no lugar do outro e compreender as suas necessidades, eu serei um ouvinte pronto, eu serei um bom ouvinte, sabe? As pessoas terão esta confiança, esta alegria de sentar comigo, com você, e passar aí horas ou minutos conversando. E nós simplesmente, vamos dizer assim, não é que nós vamos emprestar o nosso ouvido, nós realmente temos interesse em ouvir. A empatia faz com que eu tenha interesse. Eu não vou ouvir só por ouvir. Eu não vou ouvir porque eu tenho que passar meia hora dentro do escritório e depois eu lavo meus ouvidos, fica tudo certo. Não, eu vou ouvir.
aquilo vai despertar o meu interesse. E eu vou passar, depois desta audição, eu vou passar algum tempo, gastar algum tempo preocupado, pensando numa solução para ajudar. Isto é compreensão, isto é empatia. Então, quando nós temos estas características, às vezes o ouvir, então, implica em quê? Primeiro, querer aprender. Segundo, ter empatia e compreensão. E por último, ele diz ter discernimento espiritual. Por quê? Ter o discernimento espiritual. Ora, a partir do momento em que eu consigo separar a carne, eu sempre uso a carne do espinho, eu estou discernindo. E quando eu chego a esta compreensão, este discernimento, a minha resposta, se for necessária, a minha resposta, ela será temperada com sal, será uma palavra, talvez não agradável, mas uma palavra que seja pertinente àquela necessidade, seja uma palavra coerente com o que se está conversando, com o que se está... Por quê? Porque se eu não tiver discernimento, principalmente, eu não vou entender nada. A minha resposta vai ser totalmente equivocada. A minha participação será totalmente equivocada neste momento. Então eu preciso aprender. Eu preciso, neste último ponto, dizer que é ter discernimento espiritual. Então, esse discernimento vai me livrar, tanto a mim quanto aquele que está comigo, de dissabores desta caminhada. Tá bom? Desconfortos e constrangimentos, uma infinidade de coisas, que se eu querer aprender, se eu tiver empatia e compreensão, e se eu tiver discernimento espiritual, ora, o pronto para ouvir e o tardio para falar em si irá, será muito mais fácil. 2, tardio para falar. Este cuidado nos leva a evitar respostas impulsivas e precipitadas. Foi o que eu falei agora, né? Quando eu tenho esta característica de ouvir, eu não tenho a necessidade de falar, de responder. Por quê? Eu preciso deixar que o outro transmita a ideia completa para que eu tenha um conhecimento do todo. Tá? Porque aí a minha resposta será como eu já disse, será uma resposta mais concisa, mais acertada. Tá? Porque eu entendi, eu compreendi a necessidade, ou a ideia, ou aquilo que o meu interlocutor está passando para mim. Agora, quando eu não consigo ouvir, tem aquele que ele até fica calado, mas a cabeça dele está assim, querendo responder. Então ele não consegue ouvir. Como é que ele vai ouvir com a cabeça tumultuada? Então, quando eu estou ali pronto para ouvir, quer dizer, eu estou tranquilo, a mente está tranquila, eu vou ouvir tudo que o outro vai dizer. Então, tardio para falar está ligado a esta ideia também de você ter paciência para ouvir, evitando, né, impulsivas e precipitadas as respostas, elas serão, como eu já disse, mais coerentes, mais concisas, também, e no tempo certo, e também eu evito o quê? Fofoca, crítica destrutivas ou mentirosas. Tá bem? Então, quando eu tenho esta sabedoria para usar as palavras, eu não vou entrar neste campo perigoso do mexerico, como diz a Bíblia, né? Criticar as pessoas destrutivamente. Obviamente que a crítica construtiva, sadia, quando você quer realmente ajudar, ela é boa, mas quando vem, né? E talvez mentira, tanto mentir quanto espalhar mentiras, então preciso tomar cuidado. Controlar este pequeno órgão, né, chamado língua, controlar, é sinal de maturidade espiritual. Também, e a maturidade entra nesta questão de você ir aprendendo, de você querer aprender, de você ter empatia e compreensão e discernimento. Isso vai te trazendo maturidade espiritual. O que é maturidade? É você saber pesar os prós e os contras. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Então a precipitação é coisa de menino. Então ele fala, mas depois que eu cresci, eu deixei as coisas de menino e agora eu só faço as coisas de adultos ou de homens, né? E a característica é o que? A maturidade. Eu vou me tornando mais experiente, mais maduro, mais
tratável e saber tratar as pessoas, tudo isto vem com as experiências da vida e eu preciso aprender. O ponto 3, tardio para se irar, tenha certeza de que o furor leva a ações e palavras que nos faz ou dos quais nós nos arrependeremos mais tarde. E também faz com que a gente fira, que a gente machuque outras pessoas. Quando a gente, ainda que se ire, veja, há um entendimento na Bíblia que diz que eu posso até ficar irado, mas que o sol não deve se pôr sobre a minha ira. Quer dizer, eu não posso passar muito tempo irado, porque também é um padrão bíblico que a ira, eu estou dando, a partir do momento em que eu permito que a ira tome conta da minha vida há muito tempo, eu estou dando lugar ao diabo. Tá bem? E é esta ideia aqui, que você vai falar, você vai ofender, você vai magoar as pessoas e depois vai se arrepender. E talvez em algumas situações é muito tarde, talvez também não tenha nem conserto o que foi feito. Tá bem? O que falamos aqui, tardio para se irar, quando nós deixamos que a ira tome conta do nosso coração muito tempo, nós estamos dando lugar ao diabo. Ponto de número 2, vamos lá, ações referentes à palavra de Deus, receber a palavra com mansidão. Então nós temos a necessidade da orientação diária divina. Partindo desta ideia, nós precisamos pensar desta maneira. Se eu tenho esta necessidade, se eu cultivo esta necessidade, é lógico que é algo também que eu tenho que querer que a minha vida seja baseada, direcionada, controlada pela palavra de Deus, eu preciso recebê-la com mansidão. Eu preciso recebê-la com mansidão. E a mansidão aqui está ligada à paciência, está ligada à calma, a pessoa mansa. Por que ela está ligada à mansidão? Como eu disse, às vezes a gente participa de determinadas coisas, mas a nossa mente está cheia de outras coisas. Cheia. Tá? Nós queremos responder. Você já viram aqueles debates de televisão que um está falando, o outro quer falar no meio, porque a resposta ele já tem, e vira aquele angu de caroço, e tem o outro que fica, deixa eu falar, deixa eu terminar de falar. Então o manso, a mansidão, a paciência, a parcimônia, o cuidado, o controle vai fazer com que eu receba a palavra. E quando a minha mente está tranquila, tá? A minha mente está sã, eu vou compreender a palavra, eu vou receber a palavra muito mais facilmente. Muito mais facilmente. Então eu preciso primeiro receber a palavra com mansidão. E a mansidão aqui também tem a ver assim. Eu vou me despojar de tudo que eu acho que eu sei. Por quê? Porque a palavra ela vai falar comigo e muitas vezes o que eu falo sim, ela vai falar não. Eu falo não e ela vai falar sim. E quando eu quero falar, a palavra se cala. Então, esta outra mansidão para você poder receber, ouvir, assimilar mansamente, calmamente e receber a palavra. Ela vai encontrar guarida em nossos corações com uma facilidade maior. Tá bom? Segundo, é preciso receber a palavra com humildade. É uma outra, fica parecido com essa questão da mansidão. Mas quando eu vou para a palavra de Deus humildemente, eu vou conseguir receber os seus ensinos muito mais fácil. Porque o humilde ele é pronto para ouvir e aprender, sabe? E até muitas vezes mudar, ou a maioria das vezes, mudar de ideia. Quem não tem esta característica, ele vai ser sempre turrão, ele vai ser sempre de dura cerviz, sabe? O cangote está endurecido, ele não abaixa. O humilde não. Quando eu vou à palavra de Deus humildemente, fica muito mais fácil para eu reconhecer que eu estava errado, que eu estou equivocado e que ela está certa. Então vai ser muito mais fácil, para o humilde, é muito mais fácil você receber a palavra. Então diz, com humildade. E o terceiro ponto, receber a palavra, é aqui, olha, agir conforme ela ensina.
para se ter uma vida cristã saudável. Então é primordial, é crucial que não somente ouvir, mas agir. Porém, para eu fazer isso, eu tenho que ter a necessidade de ser orientado pela palavra, tá bom? Receber esta palavra, ser manso para receber esta palavra e ser humilde para receber esta palavra. Tendo estas características, agir conforme eu aprendi, vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito mais fácil, porque eu vou agir de maneira correta, coerente. Porque eu fui com o espírito livre, aberto, para receber a palavra de Deus. Não encontrou impedimentos no meu coração, na minha mente, no meu espírito, no meu ânimo. Não, eu fui pronto para ouvir e receber tudo. Quando eu recebi, agora eu vou agir. Vou agir porque a humildade vai me fazer agir conforme a palavra. 2. Receber. Nós já estamos aqui no ponto de número 2. Ações referentes à palavra. Então, a primeira ação que nós vimos é a necessidade de orientação. A segunda é mansidão. A terceira ação é você ser humilde para receber. E o terceiro, agir conforme a palavra, né, para se ter uma vida cristã saudável. Tá bom? 2, receber e praticar. Então, nós já temos falado bastante sobre isso. A prática da palavra de Deus leva à transformação. Por que nós precisamos praticar? Porque nós vamos ser transformados. Por isso Paulo diz de uma nova criatura, um novo nascimento. Aquele que fazia não faz, aquele que fazia determinada coisa não faz mais. Por quê? A sua vida foi transformada, tanto por dentro, também, e estas transformações internas elas vão transparecer no homem exterior. Também a nossa moral, a nossa ética, a nossa conduta, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas serão mais coerentes. Por quê? Quando eu pratico a palavra, acontece uma transformação. Uma transformação. Veja que quando Zaqueu, se eu não estou confundindo os nomes, quando Zaqueu desce da árvore, ele diz assim, olha, eu restituo 4 vezes mais. É um homem que foi transformado pela palavra. Foi transformado pela palavra. Então, quando nós praticamos a transformação, a nossa vida ela é transformada e de forma radical. Até as pessoas lá fora vão olhar para mim, para você, e vão dizer, nossa, como você ficou diferente. Né? Um vizinho muito antigo, pai de um amigo meu, eu voltei à minha cidade, ao bairro, a rua onde eu fui criado, não fui criado na rua, fui criado em casa, mas eu morei numa determinada rua e o vizinho, ele olhou assim para mim e disse, Maurício, para se dar bem na vida igual você, tem que virar crente. Eu disse, primeiro que crente não vira. O crente é convertido. Mas você está brincando da idade do final do meu pai. E me conhecia desde criança. E ele teve essa ideia de que eu estava bem de vida, porque eu tinha virado crente. Então veja, a transformação ela será visível também para os de fora, Mas a partir de não estou me colocando aqui numa posição superior, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós fizermos para praticar a palavra de Deus, a nossa vida será transformada e essa transformação ela vai ser visível, tanto a nós quanto aos que nos veem, que nos ouvem, que estão do nosso lado. Eles vão dizer, nossa, como você está diferente. Né? O que é isso? É porque você virou crente? Não, porque Cristo renova, transforma, modifica, é uma nova criatura, uma nova vida, tudo é novo em Cristo Jesus, a partir do momento em que nós praticamos a palavra. Tá bem? Então, a verdadeira fé cristã se manifesta em ações. Não adianta eu ficar falando e não fazer nada. 3, receber a palavra e obedecê-la. O ouvir, o shema-bi, que eu estava falando, shema, como eu estava dizendo desde o começo. Então, por que obedecer a palavra de Deus é importante? Porque nos leva a desfrutar uma vida abundante. Eu estava falando agora de transformação, agora eu falo de uma vida completa. Quando eu falo de abundância, eu não estou falando de financeiro, de prosperidade financeira, de prosperidade material. Isto é uma consequência, né? Que é, como nós dizemos assim,
busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja que existem coisas que são consequências de uma vida de obediência à palavra de Deus. Eu não preciso forçar. A ideia vem também quando no Evangelho de Marcos está escrito assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Né? Então, aquela máxima, o crente não segue o sinal segue o crente. Então, mas isso tem que ser a partir do momento em que eu pratico, que eu obedeço, que eu vivo a palavra de Deus. Tá bem? Então, eu vou desfrutar de uma vida abundante, tá? Uma vida abundante, principalmente de alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Tá bem? A verdadeira liberdade é encontrada na obediência. Veja, o ser humano confunde liberdade com libertinagem. Por que nós somos livres? Porque eu não sou obrigado a fazer o que todo mundo faz. Eu para me sentir feliz, eu não preciso de um cilindro nicotinoso, eu não preciso de um copo de destilado, eu não preciso de... Não, eu simplesmente sou feliz, eu tenho alegria, porque o Espírito Santo de Deus habita na minha e na sua vida. Então nós não precisamos dos adendos do mundo para que a nossa vida seja feliz. Aí está a liberdade, em que eu não sou oprimido pelo mundo e nem pelo diabo para ter uma aparente felicidade ou uma aparente alegria. Aqui está a verdadeira liberdade. Tá bom? Então, bênçãos para aqueles que obedecem, paz, direção e prosperidade espiritual. Bem, acabei de falar sobre isto. Agora, 3, a palavra e a verdadeira religião. A religião pura e imaculada. As duas palavras trazem o sentido de limpeza. Tá? Imaculada, que não tem mácula, não tem mancha. Puro, a mesma coisa. Né? Puro é algo que não tem mistura, que não tem adição de nada, é puro, é aquilo ali pronto. É a sua constituição original e integral, puro. Tá bem? Então nós temos aqui, Deus espera que seus filhos pratiquem ações condizentes com a nova vida em Cristo, ou seja, ações mais éticas de compaixão e misericórdia. Vamos lá, começando falando por aqui. Primeiro, a verdadeira religião, pura e imaculada. O que ela vai exigir de mim? Compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. A misericórdia eu sinto a dor. E a compaixão eu pratico uma ação para pelo menos diminuir a necessidade do outro. Tá bem? Então veja, ações mais éticas, mas quero falar de ações, de praticar, de agir. Então a verdadeira religião, ela vai exigir de mim compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. Então eu preciso pensar nestas duas coisas. Misericordia é o coração quando doeu, a compaixão fez eu agir. Eu desci da minha montaria, eu fui lá, resgatei o viajante que foi ferido, roubado, eu coloquei dinheiro, a minha montaria, os meus primeiros socorros, eu fiz de tudo para que ele se sentisse bem, que ele melhorasse. E ainda me comprometi a voltar e, se continuar devendo alguma coisa, eu faria aquilo. Então, eu contei para vocês a história do bom samaritano. Então, ele se condoeu e ele teve compaixão. Ele se dispôs a ajudar. Uma vida irrepreensível, né? Vivemos de modo santo, ou seja, sem a mácula do mundo, e isso implica viver de acordo com os princípios bíblicos. Qual é o antídoto que vai fazer com que o veneno do mundo perca a ação na minha vida? São os mandamentos, são os preceitos, são as ordenanças, são as direções, tudo aquilo que as Sagradas Escrituras me ensinam, tudo aquilo que as Sagradas Escrituras me colocam como parâmetros, como padrões de vida.
Então eu preciso viver sem esta mancha do mundo, sem a mancha do pecado, sem a mancha da corrupção, sem qualquer tipo de mancha na minha veste branca. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte um óleo sobre a sua cabeça. Então veja, alvo, alvura, brancura, alvo mais que a neve. Então está tudo ligado à imaculada, a uma vida imaculada, a uma vida sem mancha, uma vida pura, tá bem? Uma vida incontaminada, uma vida ilibada, viver uma vida pura e íntegra. Muitos são levados a Cristo por meio destes valores. Então a ideia aqui é que, a partir do momento em que eu vivo desta maneira, eu também influencio, eu inspiro outras pessoas a viverem assim. Tá bom? A ideia aqui não é somente a pessoa imitar, mas aceitar a Cristo como Salvador, querer o seu Deus, querer o seu Cristo, a ponto, como disse aquela nora, o seu Deus é meu Deus, o seu lugar é meu lugar, onde você repousar eu vou também. Então esta é a ideia de que a nossa maneira de viver uma vida irrepreensível, uma vida imaculada, vai atrair outras pessoas para Cristo, vai atrair outras pessoas à salvação. E é por isso que eu preciso aprender a viver desta maneira, tá bom? Vivendo uma vida autêntica que vai me levar a praticar a palavra de Deus, a agir conforme a palavra de Deus, tá bem? Então, como isso vai se dar? Por meio da escuta atenta, né? Quer dizer, aquele ouvir de verdade, obedecer o que se ouviu e praticar, obedecer como serviço conforme o exemplo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai ser sempre o nosso exemplo máximo em todos os sentidos. Jesus Cristo é o exemplo maior para as nossas vidas. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe, a autenticidade que leva à prática da verdade, a lição de número 3, se Deus nos permitir, na próxima vez, com a lição bíblica B, a lição de bíblica CPD, Sala dos Jovens, com a próxima lição, e o tema central, a verdadeira religião. Bom, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém.